Após uma segunda rodada que eu gostei bastante, vamos para a terceira luta entre o País das Areias versus o país de onde tudo começou. Os heróis Luca Arkenhurst, da geração dos insetos, e Namir Shaban, da geração dos ossos, irão representar respectivamente Austrália e Egito na terceira rodada de Hekio Sensen. Será que essa luta manteve o nível de qualidade da rodada anterior? Ou será que ela se tornou uma rodada pior até mesmo que a primeira? Se você quer saber a minha opinião, antes de tudo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com amigos para mais pessoas conhecerem o meu conteúdo. Espero que gostem do vídeo, então vamos analisar Egito versus Austrália. Bom, antes de começar a análise, só quero explicar que essa rodada tem a mesma quantidade de capítulos da primeira luta, ou seja, somente 5 capítulos. A rodada se inicia no capítulo 14, que está no volume 4, e termina no capítulo 18, que está no volume 5. Antes de falar da luta em si, vou falar sobre o capítulo 13, que faz a transição para a rodada que iremos analisar. Nele vemos o pessoal do Pentágono preocupados com a derrota de Aiden, e no outro lado vemos os chineses do Ministério da Defesa comemorando o resultado, mas também brincando que o Chewie poderia ser uma pessoa mais fácil de controlar. O interessante aqui é que vemos a cientista americana que era muito fã do Aiden afirmando que eles irão conseguir trazer o herói de volta. Minha teoria é que eles vão realizar uma missão secreta de resgate. Talvez eles peçam ajuda para outro país emprestar o seu lutador para esse resgate ser possível. Caso isso aconteça, o país em questão pode até pedir uma coisa em troca. Se acontecer dessa forma, pode se tornar um jogo político interessante. Temos também um momento fofinho do Chewie com uma das chinesas que vai cuidar para que ele se recupere para a próxima luta, que para quem não tá ligado, o herói chinês vai enfrentar o Hazuichi na próxima fase do torneio. Que por falar no herói japonês, vemos ele numa sala de descanso. Nessa sala, ele confessa que tentou não acreditar no que o seu pai disse no final da sua luta, mas após ele ver essa segunda batalha, ele entende que isso realmente é uma guerra. O que eu acho interessante aqui é que o Hazuichi hesita ao falar a palavra pai, mostrando mais uma vez que a relação dos dois é quase nula. Estou muito interessado em como a autora vai desenvolver isso ao decorrer da obra. Talvez o Hazuichi rejeite o seu pai por completo, ou ao decorrer do torneio ele comece a entender o motivo dele ser assim e tente se aproximar. Mas me digam vocês aí nos comentários qual dessas opções vocês apoiam. Logo depois, de forma completamente aleatória, aparece Namir Shaban, que é o representante do Egito. Eu disse que foi aleatória a aparição dele por causa da forma que é feita. O motivo dele aparecer aqui é que a autora quis mostrar um pouco da personalidade dele e suas motivações. Só que pareceu que mesmo depois de mais de 10 capítulos, essa autora não consegue fazer isso de uma forma natural. O personagem do nada começa a expor as crenças e motivações para o Hazuichi, só que não tinha nenhuma brecha para ele fazer isso. Os dois nem sequer trocaram um olhar antes dessa cena acontecer. Se ao menos a autora tivesse feito uma página do Namir olhando para ele na primeira rodada de uma forma mais destacada, já criaria essa brecha para termos essa cena. Mas parece que essa autora se recusa a melhorar nisso. Mesmo assim, acho interessante que a autora destaca bastante essa cena dos dois heróis se encarando. Como o Namir sobreviveu ao confronto, futuramente poderemos ver algo envolvendo os dois personagens novamente. No fim do capítulo, vemos um diálogo interessante do herói da Austrália falando que foi no seu país que a vida teve origem e por isso ele é o herói do início e será capaz de derrotar qualquer herói que ele tenha que enfrentar. Esse capítulo no geral é bem meia boca, cria momentos para serem respondidos no futuro, mas pelo menos para mim nada que chegue a empolgar muito. Mas esse final do capítulo me deu vontade de querer ver como seria essa terceira rodada. E é sobre isso que vamos falar agora. O início da luta é bacana, pois já de cara vemos que enquanto o primeiro-ministro da Austrália quer se aliar ao Egito, a presidente do País das Areias decide que se eles vencerem, vão deixar para Gaia, que é a inteligência artificial suprema, escolher qual será o prêmio deles, se baseando no melhor cenário possível para o país. Isso é interessante, pois vemos que a presidente cansou de confiar em palavras humanas e escolheu a Gaia por saber que ela com certeza daria a melhor solução para o seu país, por justamente não ser humana e colocar a sobrevivência da raça como prioridade. Outra coisa bacana é a apresentação dos poderes do Namir e sua personalidade bastante peculiar. Também temos um vislumbre do passado do Luca que já cria uma vontade do leitor conhecer mais o personagem por ser o primeiro de todos a desbloquear as células de Teseu. Agora, falando mais dos poderes, eu tinha reclamado na segunda rodada que os poderes do Aiden poderiam ser usados de várias formas, mas a autora fez algo na beira do simplório. Aqui, por outro lado, ela explorou o conceito do Namir poder usar ossos de qualquer animal que já passou pela Terra. O problema é que, mais uma vez, não foi explorado de forma total. Vemos ela usando alguns ossos diferentes, mas parece que a autora não teve muita criatividade e fez essa página aqui, o que na minha opinião é totalmente preguiçoso. E o fato do mangá falar que ela pode usar qualquer osso de qualquer animal que já passou pelo planeta
deixa claro que essa luta não explorou nem um terço do que o personagem pode ser capaz de fazer. Daria para fazer ele usar ossos de dinossauros ou de outros animais ainda mais antigos, porém a autora quis mais uma vez ficar no básico. Agora indo para os poderes do Luca, eles são até bem simples. Ele usa o instinto e camuflagem de um inseto para se adaptar ao perigo que ele tem que enfrentar. Visualmente tem páginas bem bacanas dele usando essa habilidade e acho até que é um poder mais bem explorado dentro da luta, mas não chega a ser algo que brilhe os olhos. E falando sobre visual, assim como as outras lutas, essa rodada tem páginas bem bonitas, mas novamente tem momentos em que você pode às vezes não entender direito o que está acontecendo. Mesmo que eu goste bastante da maneira que a autora desenha certos momentos, Haikyuu Sensei até agora não demonstra ter coreografias de luta incríveis. Parece que a autora sabe fazer algo visualmente bacana, mas em questão de uma porradaria contínua ainda precisa melhorar. Mesmo que eu ache que a coreografia dessa luta seja melhor que as das anteriores, me incomoda o quão pouco ela explora os poderes e a forma que as duas inteligências artificiais sempre interrompem o combate em si. Eu sei que a Gaia está ali para explicar para a plateia e para nós leitores os certos conceitos, mas a forma que isso é feito chega a incomodar pelo fato da luta estar sempre em segundo plano. É só você notar, o personagem vai fazer alguma coisa e a Gaia vem com 3 páginas explicando o que ele está fazendo. Eu estou exagerando, mas vocês devem ter entendido o meu ponto. No fim, como uma luta, essa rodada traz conceitos bacanas, mas a forma que a autora lidou com esses conceitos me incomodou demais. Pelo menos no último capítulo, a dinâmica da luta fica legal, mas daí já acabou e não tem mais o que fazer. Eu acho que o fato dessa luta ter 5 capítulos prejudicou um pouco, pois isso reduziu o que a autora poderia fazer, mas daí ela deveria ter notado isso e estendido o combate, mas não vou ficar chorando pelo leite derramado. Agora, indo para os personagens, Luca foi um que me agradou bastante em seu passado, explorando ele ser o primeiro humano a ter as células de Teseu, foi bem legal por mostrar o que elas realmente causam nas pessoas. Nós já tínhamos visto isso com o Aiden, mas pelo Luca ser o primeiro herói, isso pode ser ainda mais explorado pelo tempo que essas células estão nele. A relação dele com Cornelius é bem feita e faz o leitor criar empatia pelo personagem. Você vê que o Luca tem uma metade de uma criança gentil e outra metade de um monstro que deseja muito se desprender de qualquer humanidade. Ver essa, entre muitas aspas, bipolaridade do Luca é muito interessante. Por outro lado, temos o Namir Shaban sendo um personagem ok pra mim. O passado dele é legal por trazer o lance dele ser um dançarino e ele não querer guerrear. A relação dele com o resto da trupe é bacana, porém eu acho a relação do Luca com o Cornelius bem melhor construída. Em nenhum momento eu fiquei emocionado ou tentado a ficar do lado dele na luta. Não por ele ser ruim, mas por não me causar uma emoção tão forte como o Luca fez. A motivação em si do Namir é bem ok. Ele quer lutar, pois sabe que é o único realmente capaz e não quer mais ver ninguém com quem ele se importa se machucando. Essa motivação é tão ok que parece que nem a autora quis explorar isso direito pelo simples fato do personagem ser um dançarino, mas isso não ser relevante para a luta em si. Em nenhum momento vemos ele usando os poderes dele enquanto faz alguma dança, o que por sinal, se isso tivesse sido feito, seria até uma forma do personagem conseguir ultrapassar a adaptabilidade do Luca. Tem também o lance dele ter uma ótima memória e saber quem são as pessoas de fato através das expressões corporais. Só que até isso não é o bastante, porque no final ele erra um golpe que nem ele mesmo entende como errou. Isso na verdade só deixa mais claro que o Luca naquele momento não era mais humano e tira o personagem do Namir para nada. Como eu falei antes, o final da luta em si é bem bacana por vermos essa tensão crescendo em cima do Luca que cada vez fica mais forte. A cena dele massacrando o adversário é muito legal e cria esse momento dos líderes dos países impedindo que ele matasse a egípcia. A própria presidência do Egito escolhe desistir por não querer que o Namir morra. Só que essa relação dos dois, diferentemente do Luca com Cornelius, é bem qualquer coisa. No final, essa luta tem bons momentos, tanto no combate quanto no desenvolvimento dos personagens, mas o todo é muito decepcionante. Eu gostei tanto da segunda rodada que eu fui ler essa achando que eu ia mais uma vez gostar pra caramba. E por mais que eu ache que exagerei em alguns elogios na segunda luta, ainda acredito que, como um todo, ela acerta bem mais do que essa aqui. Eu vou ser justo e não levar o fator decepção para a nota final, mas mesmo assim essa luta para mim é no máximo nota 6. Mas se alguém der uma nota abaixo, eu não vou me surpreender não. Eu espero que a próxima luta seja melhor trabalhada, porque essa daqui tinha um potencial, mas só isso mesmo. Se eu fosse listar os principais pontos positivos, seria o personagem do Luca e a luta em si, que mesmo que a Gaia atrapalhe bastante, ela ainda tem diversos momentos legais. Bom, essa é a minha opinião, galera. Se discordam ou concordam comigo, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa luta. E caso queiram ver a minha análise da próxima luta, que será entre Canadá e Mongólia, deixem um like para eu saber que vocês gostam de Haikyuu Sensei aqui no canal. É isso, gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um trevo de 4 folhas para todos vocês. Até a próxima e fui!